Prazer recebê-lo aqui na Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia a todos que estão no estúdio. É a primeira vez, assim, porque eu fui convidado. Você não me chama, a Bolocha não chama. E, assim, de parabéns. Rapaz, Rádio Satu, que a cadeira tá aí. Porque, assim, eu já convivi aqui quando não era o novo, né? E agora, assim, um negócio show de bola. É uma coisa que fizeram realmente espetacular. A visão aqui, pra quem não veio, assim, deve abrir uma visita aqui. É verdade, pra dar uma olhada. Mas seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo, viu? Não, é um prazer sempre estar aqui, Tony. E hoje com esclarecimento que a população não tem um certo entendimento da hora do bombeiro, da hora do SAMU. Então, Tenente Alcântara, né? Meu também é amigo de jiu-jitsu, vai estar aqui comentando, e a gente também vai fazer um agradecimento a comandante, subcomandante, né? Especialmente a Souza Júnior, e para esclarecer o que é encarcerado, qual é a batida, né? A hora de chamar, porque às vezes você está chamando o bombeiro e está perdendo um tempo, não é perdendo um tempo, está deixando de salvar outra situação. Exatamente. Né? Isso é muito importante demais da conta. E olha, e antes de dar o bom dia, né? Abrir o microfone aqui para o Tenente Alcântara, do 3º GB, Tenente Bombeiro Militar, eu quero dizer a vocês, aos nossos queridos ouvintes, né? Nós estamos aqui, o nosso amigo Anderson, ele é optometrista, né? Ele realiza, né? O acompanhamento também da saúde do olho, né? E ele está aqui, doou para a gente aqui 15 exames, né? Para serem feitos lá no laboratório dele, né? Exames da visão. Então, o que é que acontece? Você vai participar agora pelo nosso WhatsApp. No finalzinho do programa, eu vou estar contemplando 15 pessoas. Então, quem tiver interesse, né, em fazer exame de vista, vai poder fazer no laboratório do nosso amigo Anderson. Ele já esteve aqui numa entrevista explicando até um pouco mais do que faz, né, um optometrista, que muitas vezes é confundido com oftalmologista, mas ele falou da importância dos dois profissionais, né? Então a gente vai estar fazendo esse sorteio, tá bom, gente? São 15 exames e a gente está aqui com ele já. É só você, né? Quem for contemplado, vem aqui na rádio, até na segunda-feira que a gente vai estar aqui trabalhando, e já faz a entrega, tá bem? Então é isso. Tenente Alcântara, seja bem-vindo. Muito obrigado, né, por aceitar o convite do nosso amigo Hugo Leonardo para estar aqui hoje trazendo orientações para a população. Seja bem-vindo. Pronto, obrigado. Bom dia a todos. Tenente Alcântara, faço parte do 3º Agrupamento de Bombeiros. E primeira vez por aqui. Muito bem. Ver como vai ser. Coisa boa. O comandante o comandante... Tenente Coronel Damasceno. Damasceno. E um especial a Souza Júnior, né, que é uma... Assim, não que os outros... Mas eu tenho um contato diretamente... Souza, né? Júnior ele já é de Serra Talhada. Já é um Serra Talhadense. Um abraço especial. Aí tem Dionísio, tem George, tem assim, sem for citar nomes, né? Então, nossos agradecimentos aí ao comando, né, do 3º GB, pela liberação também do Tenente Alcântara para estar hoje aqui. Hugo iniciou falando uma coisa interessante, Tenente, que de quando é que se deve chamar, né, o Corpo de Bombeiros, né? Hoje nós temos, graças a Deus, o SAMU funcionando. Isso ajuda muito, né? E isso deixa o Corpo de Bombeiros, né, vamos dizer assim, mais livre para fazer a sua devida atuação, né, que é para a questão do combate a incêndios, questão também de atendimentos a acidentes e tudo mais, e fazer um trabalho mais direcionado, né? E o SAMU tem um trabalho mais na área clínica, né? A questão de infartos, né? De atendimentos também hospitalares em locais de acidente. Então, a partir de que momento alguém que está agora nos ouvindo, né? Olha, está acontecendo isso, eu devo chamar o Corpo de Bombeiros, né? Qual seria, então, esses momentos? Entre os tipos de ocorrência, existem algumas que são mais específicas para o Corpo de Bombeiros. Por exemplo, acidente de trânsito, capotamento, que muitas vezes pode ter uma vítima encarcerada. Por exemplo, acidente de trânsito pode ter vazamento de combustível. E no vazamento de combustível pode vir a ter um incêndio. Um possível incêndio. Ou seja, quando temos um acidente de trânsito, vão duas viaturas, já de imediato, que nós chamamos de trem de fogo. Que são a viatura de resgate, que é a ambulância. Sim. E o ABT, que é a viatura de incêndio. Por quê? Aquela grandona lá, né? Isso, aquela grandona. Porque se tiver um incêndio, a viatura já está no local para apagar. Mas todo acidente depois... é assim, tipo, carro pequeno, carro grande, moto com moto, tem alguma... Isso, qualquer tipo de... Qualquer acidente já tem que ser acionado já o bombeiro. Encarceramento, para quem não está escutando a gente, como assim, é uma dimensão muito grande da rádio, encarceramento é uma pessoa que está presa nas ferragens. Nas ferragens, isso, né?
Isso. Aí tem que ser chamado. Até porque temos materiais específicos para desencarceramento, que o SAMU Sim, já não tem. não Não dispõe. tem. Uhum. Mas também salvamento de animais, isolamento, também é uma atividade do bombeiro. Eu já vi o Corpo de Bombeiros ser também chamado por conta de enxame de abelhas, né? Isso. Em algum tipo de árvore, está oferecendo risco ali. Então é feito um trabalho também específico por vocês, né? Isso, se oferecer risco à população, um risco iminente que não tenha como sanar, aí nós fazemos o controle. Uhum. Nesse São João, Antônio, um exemplo. Tá lá brincando na fogueira. Se alguém soltou uma bomba ali e se queimou, é SAMU. Me corrija se eu estiver errado. Mas se essa bomba caiu no mato seco e pegou fogo, aí já é bombeiro. Isso. Não é? É mais ou menos isso. O controle do incêndio pode ser feito pelo bombeiro. Uhum. Agora, mesmo assim, o Corpo de Bombeiros ainda atua muito, né? Nessa questão. Às vezes a população, até pela a facilidade do número, tá mais memorizado, porque é isso que o SAMU sofre Às também. vezes querer até fazer transferência, pegar alguém, né, pegar em casa, me corrija, assim, né, pegar em casa e levar pro hospital, às vezes, ou não tem, chamada assim. Eu achei que tinha. Chamar assim, sei lá, tem um idoso em casa, alguém que tá. Ei, tem como vir aqui pegar para levar pro hospital? Para fazer um acamado, né? Um acamado. No acamado tem bastante, principalmente os que têm um peso bem elevado. Isso, aí vocês são acionados também. Aí nesse caso aí né? Porque nós temos técnicas já para poder fazer esse socorro. Muito bem. Em relação ao que a gente falava, né? Dessa questão de ser chamado mesmo em ocorrências que realmente não é o objetivo do Corpo de Bombeiros, mas mesmo assim vocês fazem essa prestação de serviço para a população. Porque, por exemplo, a gente tem muitos casos desse período junino, de alguém que caiu, né, se queimou, né, levou uma... Infelizmente vamos ter. Isso, né? Pegou ali numa brasa, ou então soltou uma bomba e teve um acidente, né? Enfim, mesmo assim, né, vocês são acionados e têm orientações específicas, né? Em caso de alguém que tem algum acidente nesse período junino, né? Sim, com certeza. Principalmente queimaduras, né? Queimaduras, se for uma queimadura que atinge principalmente mãos, pés, rosto, área genital, já é muito importante que vá imediatamente ao hospital. Aí pode acionar tanto o SAMU quanto o bombeiro, que pode fazer esse transporte. E se tiver uma queimadura, o básico que devemos fazer é água corrente por 15 minutos. Apenas, né? Temperatura natural. Mas o pessoal daqui coloca manteiga, pasta d'água, café. Esse é um problema, porque justamente apera a nossa barreira protetora. Se ela está queimada, é uma porta aberta para infecção. E se colocar manteiga, ela vai estragar, pode vir animais, insetos, consumir e causar uma infecção que não é desejada. É uma questão cultural, né? Infelizmente ainda tem muito isso, viu? E o terceiro GB só atende Serra Talhada, assim, tem uma delimitação para vocês? Pronto, o terceiro grupamento de bombeiros é um grupamento que tem 4 seções. A primeira é Serra Talhada mesmo, que atende 7 municípios, e esses municípios circunvizinhos. Tem São José do Egito, que é outra seção, Afogados da Engazeira e Petrolândia. Petrolândia atende 8 municípios. E são todas filhas do terceiro GB, né? Isso, todos antigamente aqui. Eu lembro aqui do Tenente Geron, né? Não lembro não. Tinha um curso preparatório aqui embaixo, né? Ele hoje já está aposentado aí do bombeiro militar. E aí o que acontece? A Serra Talhada atendia, pra você ter ideia, tinha uma ocorrência que os bombeiros iam atender em Petrolândia, né? Olha a distância, né? Então aí foram encurtando, né? Foram criando essas sessões, que aí vai facilitando aí o trabalho, né? Mas são todos oriundos, né? E o ganho, né? Do Corpo de Bombeiros para a Serra Talhada, eu lembro da época que, né, foi realmente uma festa, né? E saber que nós teríamos aí a sede de um terceiro grupamento, né? De um grupamento de bombeiros. E tem sido um trabalho extraordinário, né? Com a sede própria, né? Isso é muito, muito legal. O trabalho do Corpo de Bombeiros, sem sombra de dúvidas, é essencial, né? Hoje para a nossa sociedade. A próxima seção de bombeiros está sendo criada, desculpa, pode ficar à vontade. Justamente a de floresta, justamente vai ter também a distância. Então vai virar a 5ª seção de bombeiros aqui do terceiro grupamento. Mas vai ficar Floresta e Petrolândia ali aí... É por causa da distância. Por exemplo,
Belém do São Francisco, Petrolândia atende também Belém do São Francisco, mas a distância é gigante. É muito. Gigante. Ou seja, se tiver É mais curto de floresta. Fica muito mais curto. E encurta uns 50 minutos ali já de... Ou 50 minutos é uma vida. E sem contar, Tony, não sei se você sabe, a população sabe, mas o terceiro grupamento aqui, eles recebem alunos, isso eu posso falar pela Uninassal, como professor e supervisor de estágio. Eles passam uma manhã lá com eles, uma manhã toda, aprendendo tudo que você imaginar de teórico e de prático, e é um trabalho educativo essencial que você não tem noção. E poucas pessoas sabem que isso Minha existe. filha está estudando no IF, né? E recentemente uma turma do IF Foi também? teve lá e estava ensinando técnicas de salvamento. Essa né? semana mesmo teve. Teve? Eu vi 2 turmas. Isso, exatamente. Isso é muito importante. Eu até lhe pergunto, Tenente Alcântara, seria necessário também, acho que a população saber pelo menos o básico dos primeiros socorros, né? Com certeza, principalmente algumas manobras simples, como a manobra de desengasgo, que é a manobra de Heimlich, que muitas pessoas não sabem. Inclusive, recentemente teve o Cabo Inácio, que fez o salvamento de um bebê. Justamente, E foi aqui. os vizinhos ali sabiam que ele era bombeiro, chegaram lá perto da casa dele, chamaram, e ele ali fez a manobra de Heimlich com sucesso. Acabou conseguindo desengasgar o bebê, que já estava roxeado. E é uma agonia, né? Para quem tá vendo ali um ente seu, um bebê ainda mais, né? Que não tem a força de tentar, né, se desengasgar e precisa de uma manobra ser feita correta. E é importante, né, que, né, a população saiba, né? Porque isso não é, vamos dizer assim, não é uma coisa exclusiva dos bombeiros, né? De socorristas. Isso a população pode aprender também, né? O civil pode, né? Qualquer pessoa pode aprender, não tem nada, nenhum segredo não. Então... E numa situação dessa daí, Tony, onde tiver alguém da saúde, ou que souber que é bombeiro, meu amigo, não existe domingo, nem feriado, nem dia santo, nem a gente tá no churrasco, nem na piscina. Bateu, pode saber que vão lhe chamar. E é assim, a gente tem uma formação, um treinamento, que na hora que todo mundo tá ali desesperado, a gente para e a gente raciocina. Isso, né? Esse é o grande problema, né? É o diferencial também, né? Porque se você não parar, sei lá, um exemplo, Tenente Alcântara, tem um choque, partiu pra cima, peraí, onde é que tá a fonte do choque? Se você não for lá, porque não existe um salvamento, me corrija, pra você ir morrer. Só você pode ir se for pra salvar. Exatamente. Se não for, pode ser quem for. Você tem que se segurar ali e esperar acontecer. Pra não gerar outra vítima. Pra não gerar outra vítima. E não é todo mundo, né? É um trabalho deles, é um trabalho assim, né? Muito técnico, muito especializado. É importante. A gente teve até agora recente, nós trouxemos quinta-feira uma ocorrência, né, de um adolescente de 13 anos. Foi desligar uma bomba d'água, né? Quando botou. Foi um que faleceu? Isso. E ela foi numa cidade aqui do Agreste, né? No Agreste do estado. E ela colocou o pé na água, tinha um fio desencapado na água. E o pai né? foi. E o pai foi, aí ela morreu, né? E ele ainda foi tentar salvar e levou uma descarga elétrica também, sobreviveu, mas ela infelizmente não sobreviveu. Então, assim, tem que ter muito cuidado, isso né? É coisa de segundos, Tony. Isso, exatamente. Segundo, não é, Tenente? Então é dentro disso, né? Quando você. É aquela questão que muitas vezes é a emoção e a vontade de salvar que acaba também, né? E por isso que diferencia isso muitas vezes do profissional, né? Profissional que foi treinado para aquilo, porque ele vai conseguir raciocinar numa cena dessa, né? De você ver alguém morrendo ali, né? É uma decisão muito rápida, né? E não pode ter desespero. Já tem que saber na hora o que fazer. Ali, no caso ali, desligar o disjuntor, tirar a camisa e tentar puxar de forma que o choque que a pessoa esteja levando não passe para você. Isso. Ou seja, tem que ter algum tipo de isolamento. Não pode ir com muita sede ao pote no desespero, porque acaba podendo gerar outra vítima e piorando a situação. Exatamente. É a mesma coisa do afogamento, né? Alguém quando tá morrendo se for pela frente, me corrija, Tenente. Se for pela frente, você vai ser pego também. Você tem que ir por trás, porque senão vai lhe puxar. Ainda pode ir pela frente, mas tem uma técnica. Você oferece a mão à vítima, puxa ela e na hora de puxar, ela vai virar de costas. Aí você puxa. Certo. Entendi. Só que aí já tem que saber. Não. Vocês são treinados para isso, meu amigo. Não vou treinar na hora. Vocês passaram, isso é importante demais. Eu queria até aproveitar também, Tenente Alcântara, até para as pessoas saberem mais um pouco do terceiro GB. Hoje, claro, o terceiro GB, ele tem, vamos dizer assim, várias áreas, né? Tem a parte de prevenção, tem a parte também
né, de especialistas mergulhadores, né, para esse salvamento. Tem as unidades de combate a incêndios, e tem também a questão que o Hugo falou, da questão educativa, né? Também de vocês levarem essa parte educativa, ensinar. Comunitária. Isso. Eu queria que você pudesse até falar um pouquinho dessas áreas, né? De trabalho dentro do terceiro GB. Existem várias áreas de atuação, desde salvamento, incêndio, prevenção. Prevenção, basicamente, é a prevenção, por exemplo, de uma festa. Ontem teve a Operação São João, que foi justamente numa festa que teve... Na estação. Isso, na estação do Forró. Uhum. Aí ficaram lá de prontidão uma viatura do bombeiro quanto a viatura de incêndio, viatura de resgate e de incêndio. Para atender numa possível ocorrência que venha a ter, que já está ali nas proximidades. Atividade comunitária, por exemplo, tem palestras que são realizadas. Escola. Algo mais educativo, escolas. Salvamento, inclui salvamento de animais, de pessoas, até mesmo de cadáveres também, um resgate de um cadáver. Que é uma atividade também feita pelo bombeiro. Incêndio. Existem dois tipos, basicamente, que são incêndio em vegetação, que é algo bem comum a partir de... Da vegetação seca você fala? Ou na seca, né? Você fala? Isso, vegetação seca. Normalmente assim pra gente, né? Mas pode... Vegetação seca geralmente a partir de setembro que as folhas ficam secas do mato. É um trabalho danado pro Corpo de Bombeiros. Muitas ocorrências, né? Atende... Qualquer coisa é ignição pra... Até 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Você só escuta a sirene do bombeiro passando pra um lado e pro outro. A gente que é da imprensa já fica com o radar ligado, né? Aí querendo saber o que foi que aconteceu, mas enfim, é combate a chamas também, né? Então... pior que muitas vezes é causada pela ação humana, seja uma bituca de cigarro que alguém joga, um controle, um descontrole de uma queima que fizeram. Proposital, assim, às vezes quero assim, vou aqui acabar com esse mato aqui que eu vou plantar, aí toca fogo e passa pela cerca do outro ou não. Também tem muito isso, né? Existe algo chamado foco satélite, que é basicamente aquela vegetação seca, mas ainda está queimando, que sai voando. Ou seja, ela vai atingir uma outra área que não estava queimando. Aquela fagulhazinha vai... Isso. Que pode atingir o ponto de ignição daquele material combustível. Aí que vai, tá ali. pronto. Aí causa outro incêndio, aí um descontrole. Um exemplo, zona rural. Nós temos Santa Rita, Bernardo Vieira, tal. Nesse caso aí, se tiver uma ocorrência, e tem uma ocorrência aqui dentro de Serra Talhada, como é que se dá assim, a questão da prioridade... e vocês vão pra lá, eles têm que vir, vocês se encontram no meio do caminho, como é que acontece? Não, lógico que do incêndio vocês vão ter que ir lá, né? Eu tô falando de uma situação que... De atendimento, né? De atendimento. Atendimento, como assim? Do bombeiro. Que o bombeiro tenha que ir. Seja acionado... Vocês não vão, não? Zona rural, zona distrito... rural, com certeza a gente vai. Vai também, né? Então... Mas aí o critério, assim... Critério, se tiver atendendo uma ocorrência, dificilmente o bombeiro vai sair dela para ir para outra. Vai primeiro terminar, vai entrar em contato com o SAMU, se for o caso, para ver se pode fazer esse atendimento. Apoio, vocês fazem essa ligação, né? Isso. SAMU, tem como ir para aqui? Isso, às vezes acontece de ser, por exemplo, uma queda da própria altura, isso, né? Ou então um acidente, um corte, ou vaquejada, pega de boi, coisas culturais também não acontece? Isso. Também temos as outras seções de bombeiro, como eu disse, né? Afogados da Engazeira e São José do Egito. Mas no caso vem pra cá? Isso, pode vir. E Se for um caso que realmente necessite, nós trazemos. Não Muitas sabia. Vezes, por exemplo, um incêndio em supermercado, como a Vistão que teve em cidade aí. Acho que foi Afogados, né? A Vistão foi... Não vi não. Eu lembrei. Foi no início, não sei, lembro se foi no início do ano passado. Foi no ano passado. Precisou de 2 viaturas de incêndio, ou seja, 2 seções diferentes trabalharam juntas para apagar aquele incêndio que estava gigante. Eu vi as imagens. Não me recordo. Realmente deu uma grande perda ali para aquele empresário. Tenente Alcântara, a gente estava falando aqui fora do ar, né, sobre a questão dos cuidados com a questão dos fogos de artifício. Esse período é um período que tem muitos, até não sei, em relação a dados, né, do ano passado, para serem comparados, né, de ocorrências, se é bem comum de vocês receberem, né, ligações lá no... Se vai diminuir, né? Sobre a questão dos acidentes com fogos, né? É um período que todo mundo compra, né, solta, menino bota lata em cima, né, inventa de botar um negócio para poder ver bonito a lata voar, né, e isso ali pode ocasionar alguns acidentes, né? A questão do fogo
da bomba, os fogos de artifício falharem, né? Qual seria a forma correta, enfim. Quais são as orientações para esse tipo de coisa? Pronto, esse ano, e no ano novo, inclusive, eu estava de serviço, então eu acompanhei algumas dessas ocorrências. E o que foi percebido? Próximo da hora de solta de fogos, algumas ocorrências do tipo, soltou fogo, mas uma árvore começou a pegar fogo numa pousada, que não tinha como apagar devido à altura exagerada. Aí precisava do corpo de bombeiros por causa da pressão da água para poder atingir lá. Outra foi, soltaram fogos, mas esse fogo de artifício caiu dentro de um terreno baldio. Esse terreno baldio estava com portas fechadas e não tinha como acessar. Meu Deus, né? Agora aí... Aí precisou do corpo de bombeiros para apagar o incêndio por cima do muro, inclusive. E conseguimos. Mas tem que tomar esses cuidados. E uma coisa que o corpo de bombeiros não recomenda é justamente soltar fogos de artifício. Mas se for soltar, se não tiver jeito... evitar fogos clandestinos, sempre procurar estabelecimentos licenciados, justamente para ter uma maior segurança, porque não é incomum acontecer, por exemplo, uma falha de um fogo de artifício. Essa falha de fogo de artifício pode causar desde uma queimadura quanto até uma amputação da mão, que pode estourar na mão e precisar amputar de fato. Aí, inclusive, os fogos não devem ser soltos com as mãos. E inclusive, acho que existe legislação, né? Tem a questão das crianças autistas, isso de animais, né? É estadual, né? É federal ou é estadual, eu acho. A legislação, Tony. Aqui não pode soltar fogos, assim, é questão de... Hoje é estadual e municipal, né? Hoje, não é federal. Hoje nós temos no estado, o autor da lei é o Anderson Florencio, um deputado estadual. Na época era deputado, lançou, e nós temos aqui uma lei municipal que é de autoria do ex-vereador Sinésio Rodrigues, né? Sinésio. Então nós temos duas leis, né? Que não é que restringe a soltura, mas é a questão dos estampidos. Né? Isso, né? Então fogos que tem um estampido, porque aí tem a questão de crianças autistas, né? De bebês, idosos, animais, né? Que sofrem bastante nesse período. Dificilmente, nesse período agora, junino, dificilmente você encontra um cachorro, né? Por exemplo, o pessoal estava reclamando bastante de número muito alto de animais, né? De cachorro. Nesse período você não vê quase nenhum, porque eles se recolhem, se escondem, né? Que ficam com medo realmente dos estampidos, né? É uma questão que eu acho que muitas vezes falta perna, viu, Hugo, para poder fiscalizar. Você falou até um negócio interessante aqui no Fora do Ar, que você vê em cada esquina tem uma barraquinha, alguém botou vendendo ali bomba. Então, assim, dificilmente é complicado. Não foi licenciado pelo bombeiro. Né? Então, assim, o Corpo de Bombeiros tem esse papel de, por exemplo, de ir em locais que, né, vendem para fazer, tem aquela questão da regularidade, né? Tem até um documento que é emitido pelo Corpo de Bombeiros, né? Receber. Né? Então, para saber, né, se está tudo certinho, se é legalizado e tudo mais. Esse é um trabalho também que muita gente às vezes nem sabe, mas o Corpo de Bombeiros tem essa, vamos dizer assim, essa ala também. Eu lembro sempre, teve um pessoal do Corpo de Bombeiros que esteve aqui recente também, teve até um sargento, né, que esteve aqui, e o Tenente Generoso também esteve aqui em uma oportunidade, e a gente falando até sobre aqui no corredor da rádio tem um extintor de incêndio, e todo ano que é para renovar, né, vem um pessoal do Corpo de Bombeiros, ensina, né, a gente a como abrir, porque não adianta nada também, né, Tenente? Tá aí o extintor e ninguém saber manusear, né, da forma correta, então... porque na hora tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido, né? Então, assim, essas espumas que tem aqui são anti-chamas, elas não... exatamente, é toda comprada com padrão para poder não ter nenhum tipo, e né? Os pais, né, Tony? A gente também estava falando aqui, os pais. Exatamente. Tem que ter muito acompanha... cuidado. Não, só compra quem compra, eu compro da faixa etária, né? Criança pequena. Mas não tem legislação. Né? Então tem. Assim, a gente vai lá porque dos 3 filhos, né? Mas não tem a legislação. E assim, os pais, né, Tenente, eu acho que deveriam estar muito mais próximo disso. Às vezes está ali e diz, não,
pega isso aqui, é um tracker para esse menino, é para o outro, aí você não tem como diferenciar 3 anos, 5 anos. Às vezes tá todo mundo ali junto, tem uma criança de 2, tem uma de 7, uma de 8, aí você vai separar na fogueira, não tem como você separar as crianças tudo. Tem como, não tem. É bem complicado. Mas acho que com a questão educativa, né, do que a gente está falando hoje, isso dá melhora mais. Acho que o importante é colocar aquela a pulguinha da dúvida, né, da reflexão na cabeça das pessoas. Não sei se o tenente concorda, para que as pessoas entendam. Olha, eu vi lá o tenente falando, cuidado, ó. Então, já para poder lembrar, né, da parte educativa, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né, orientando, né? Pronto. Eu sei que os fogos têm classes, né? Eu sei que classe 1 é para as crianças, basicamente, chumbinho, chuvinha, sensor. Aí traque e cobrinha já é para adolescentes. Agora, aquelas bombas e rojões, só adulto pode manusear. Pronto, mas um exemplo, até uma chuvinha daquela dali. Às vezes tem uma criança ali, sei lá, faixa etária, sei lá, de 5, 6 anos. Né? Aí, às vezes tá ali, tem uma criança do outro lado, ela se assusta com aquilo ali e aponta pro rosto da outra, né? Assim, automaticamente. E aí pronto, aí começa. Então assim, muito sempre delicado. Com o adulto próximo. Né? É bom ter um adulto e também escolher um local adequado, né? Com certeza. Esse negócio de soltar fogos perto de fiação elétrica, perto de terreno, não é legal, né? É um problema grande. E aí sobra para quem? Pro Corpo de Bombeiros ter que ir lá, né, para fazer o trabalho. Tem essa questão, né? Vocês vão estar de prontidão, como sempre, né? O trabalho é regime de plantão. Então, em caso de uma necessidade, né, de uma orientação, o Corpo de Bombeiros vocês vão estar prontos aí para orientar a população, né? Com certeza. Inclusive, escolas podem nos chamar para fazer instruções, palestras, algum tipo de treinamento simples. Como já estamos fazendo, né? Inclusive, principalmente aqui em Serra Talhada, mas também, seja as cidades circunvizinhas, também atendemos. Acho muito importante, né? Minha filha até chegou falando, né? Hoje o bombeiro estava ensinando lá a fazer os primeiros socorros, a manobra de desengasgar, que também tem a do bebê, né? Que você, sim, né? E tem também a para adulto, né? Que são diferentes. Né? Que são diferentes, com o punho aqui na boca do estômago, né? Na boca do estômago. Como diz um amigo meu, na boca do estambo, né? Bota aqui e faz a manobra. E realmente isso tudo pode contribuir para salvar realmente. E tem alguns vidas, alunos, né, que às vezes vão lá pro Corpo de Bombeiro e falam: Hugo, eu não gosto de ver sangue, não sei o que. Veja só, todo mundo pode ajudar em alguma situação, não é, tenente? Isso. Aquela pessoa que não vê o sangue, mas pode ali sinalizar, ficar lá na frente para dar a sinalização quando o bombeiro chegar. Alguém pode ligar, alguém exatamente. Pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode ajudar, isso, não é, tenente? Muitas vezes, principalmente, atendemos muitas ocorrências, só que aí eles acabam até viralizando, inclusive nas redes sociais, tal, em grupos, o pessoal grava vídeo, tal, mas dificilmente alguém lembrou de ligar, ou seja pro SAMU, ou seja pro bombeiro. 15, 30 minutos depois é que eles vão lembrar de ligar. Não, mas com a rede social parece que hoje tá assim, né? Vamos logo viralizar, fazer o selfie, depois a gente tem uma inversão muito grande de valores que a população mesmo, a sociedade precisa rever isso, né? Como o ser humano, como sociedade como um todo, né? Porque é isso. Eu mesmo, se eu ver um acidente, eu paro, já ligou pro SAMU, já ligou pro Corpo de Bombeiros, já me coloca à disposição, né? Se você vê que tem alguém até conhecido, você também pode fazer isso, né? Até para você ajudar, como colocou, a ligação, o reforçar. Muitas vezes já aconteceu de eu parar, dar um acidente, ligar, aí disseram, não, a gente acabou de receber aqui na central, né, e já está a caminho, né? Então, assim, ou seja, mesmo assim mostra que você está, né, tentou fazer também sua parte, né? Que na verdade, depois de acontecer o acidente, a gente tem que procurar os meios para que aquela vida seja preservada, né? Que o salvamento chegue e faça seu trabalho, né? Com todo o profissionalismo, porque também acho que um grande problema, não sei se vocês têm esse problema aqui, da remoção de vítimas, né? Do local, de toda forma. Com certeza. Né? E isso prejudica também, né? Prejudica, né? Prejudica porque muitas vezes pode ser um meio de causar outro acidente, porque precisamos do isolamento justamente para fazer o atendimento daquela vítima. E quando vem os curiosos, acaba que pode atrapalhar nesse sentido. E tem assim, aquele protetor de coluna cervical é importantíssimo, né? Principalmente se tem uma suspeita de trauma nessa região. Por exemplo, acidente de trânsito é quase certo de que
Que Moto, é não, uma moto. suspeita, principalmente Pelo moto. impacto, né? Já tive ocorrência que eu atendi que fizemos a colocação do colar cervical na vítima. Pouco tempo depois eu fiquei sabendo da notícia que ela tinha lesionado a cervical. Ou seja, se o isolamento lá, se a colocação do colar cervical não tivesse sido feito, estaria numa situação pior ainda, já estaria paraplégica. Exatamente, é bem complicado. Uma dúvida também que eu tenho, eu vejo muito falar, mas também, assim, já ouvi falar, mas deu uma diminuída, eu não sei aqui, existe ainda muito trote ou não tem trote? Não, bastante. Hã? Tem? Principalmente de madrugada. Pra Serra... É sério? É sério, o pessoal liga bastante, principalmente crianças. Até Meu adultos Deus. também. É pior que é isso mesmo. Eu ouço o telefone lá, toca bastante. Aí quando vai atender, é alguém falando um palavrão, alguma coisa assim. Como é que a pessoa se ocupa, sério, de madrugada à noite pra poder fazer um negócio E desse? pior que é sempre recorrente. Não tem como Todo rastrear. dia liga. É complicado. Pessoal, Assim, a gente sabe o número da pessoa. mas não tem como. Até tem Mas imagina aí o corpo bombeiro for atrás de todo Não, se mundo, for- né? Não, mas às vezes pode passar pra polícia. Não, bombeiro não, digo passar pra polícia passa pra militar, polícia polícia militar. civil. Existe o centro de inteligência, né? Que consegue descobrir justamente de onde está vindo a ligação. Olha aí, Ó, você que gosta de passar trote pro corpo de bombeiros, saiba que eles sabem quem você é, viu? O número, e cada número de telefone tem um CPF cadastrado, viu? Exatamente. Vai que é da mamãe, do papai, aí tu vai arrumar um problema pro teu pai e pra tua mãe, menino. É a diferença do número do bombeiro pro SAMU. Um é quanto? Um é 100 e... 93. Isso. 193. E bombeiro, e SAMU... 192, né? 192. Exatamente, então... Que o pessoal se embanana muito, né? Com os porque na hora números. até ali, pra 192, 193, 190, 190 alguma coisa, fica ali naquele, né? Polícia Civil é 191, né? Salvo engano. Tem 190, não. Não, o da Polícia 190 e 193 Corpo de Bombeiros, 192 o SAMU, né? E 191 deve ser alguma coisa também, mas não Eu não sei mas se- eu Eu lembro não. agora. Mas vamos... É isso aí. Vamos colocar. Mas são números importantes que você deve manter na sua Sim. agenda, né? Rápido. O 193 ele cai, né? Da região que você está ligando, ele cai para a central, que é Isso. direcionada justamente para. Por exemplo, se eu tiver aqui chegando em Arco Verde e eu ligar para 193, não vai vir aqui para Serra Talhada porque eu moro aqui, não. Vai pegar na área Isso, que na eu área que tiver você tá, ali, né? vai cair para Central ou como é? Vai para Recife e vem para cá. Arco Verde, as ligações vêm para cá. A central é aqui. Arco Verde para cá? Mas nós passamos as ocorrências para lá. Agora, outras regiões, por exemplo, Salgueiro não vem para cá. Salgueiro já tem uma central Sentido própria. Petrolina. Isso, Petrolina tem central Não, digo própria. sentido para lá, né? No caso de Salgueiro para pega lá. aquelas ocorrências. Ó, só para a gente não ficar devendo, 190 Polícia Militar, 191 Hugo é Polícia Rodoviária Federal, Ah, tá. 192 SAMU e 193 Corpo de Bombeiros. Você faça logo uma listazinha aí no telefone, né? E tem uma Valeu. coisa, e a gente vai precisar uma vez na vida, no mínimo, pode ter certeza que vai. Não tô dizendo que é pra você, mas você vai ter uma situação que vai precisar. Isso aí é fato. Ó, vamos pro nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, bate-papo aqui legal, né, com o Tenente Alcântara, do terceiro GB, terceiro grupamento de Corpo de Bombeiros, tá aqui participando com a gente. Tem um ouvinte aqui que disse, olha, Tom, de vez em quando aparece carro, né, incendiando, né, o pessoal jogou água e só aumentou, ó, tá vendo aí? Água? Jogou água, aí depois um vizinho pegou o meu extintor e foi apagar. Que acho que é interessante isso, né? Porque o fogo que pega num carro, né? Sim. Parece que é um fogo elétrico, né? De uma parte que é dado do. Isso é interessante. E aí tem essa questão do pessoal querer jogar E água o para da cozinha apagar, também né? com óleo, né? Se tiver na cozinha com óleo, você Aí tem que ser jogar extintor. água... Não, é um problema porque justamente o fundo da panela está quente. A partir do momento que você joga a água é mais densa que o óleo, Aí ou ela- seja, ela vai pro fundo. A partir do momento que ela toca o fundo, que tá quente, Aí o óleo é ela quem- evapora e sobe com todo aquele óleo. entendi. Aí vira aquela labareda gigantesca, queimando tudo. É interessante também, até falando sobre o que o pessoal ensina lá com os alunos, eu vi que o pessoal estava ensinando, os bombeiros lá estavam ensinando sobre a questão de quando se deparar com um botijão de gás, que é uma ocorrência frequente também, né? O botijão que está vazando e ele está lá com aquela Eles ensinam a chama. apagar com o dedo, Tony. Você apaga Eu vi com lá, um rapaz, dedo. que massa aquele negócio lá, viu? Agora a coragem pra chegar com o dedo, meu amigo. Aí eu vou dizer a você. Por que que não acontece nenhum A acidente? pressão, eu tenho É justamente Vamos colocar o dedo. a pressão justamente na saída do botijão não deixa com que o fogo chegue naquela parte. Ou seja, aquela parte ali é segura. Exatamente, você vê que está invisível
né, da boca E a da pressão saída. do botijão, ela é maior do que a pressão externa. Então, o que é que acontece? Não tem condições, mesmo que você sopre, pega um canudo, faça algo, você não vai conseguir. Dificilmente você vai escutar uma história que um bujão estourou. Não estoura. Não vai, ele não vai estourar. Bujão não explode. Não é? Ele não explode. O sistema dele é pra... Ele saca aquelas chamas, né? Que pode aí pegar na casa, né? Não, aí pega tudo. Aí pode provocar um incêndio por conta daquelas chamas que está saindo, né? Agora, se o gás GLP tiver espalhado no corpo... Aí pronto, aí é outra história. Aí é outra história. Chegou uma fonte de calor, seja acendendo ou apagando uma luz, por exemplo, apagando luz também, causa faísca. Rapaz... Apagando também? Também. Ah, eu não sabia disso. Eu já ia correr, eu já ia logo apagando logo tudo. Eu não sabia. Deixa como tá. Ninguém mexe em nada. Corra, abra a janela e corra. Já me falaram que a orientação é que sentiu esse cheiro do gás, abre todas as portas, né? Tenta isso também é bom, que já abrir né? Porque, por exemplo, teve uma vez que eu estava em casa e vinha chegando em casa e senti um cheiro de gás, né? Aí eu digo, aí eu já lembrei dessa questão da lâmpada, né? Então eu abri a porta devagarzinho, aí deixei aberta, aí senti lá, fui lá no... Aí algum menininho, né? Deixou lá uma das três foi? Mexeu não lá. Não nome não, para não ficar com raiva. Tinha deixado a boca do fogão, né? Aí eu fui abrindo todas as portas, janela, pra sair aquele cheiro, né? Que aí você sente, né? Que fica aquele negócio, aquele cheiro forte, né? Do gás, né? Enfim, pra depois, né? Eu tenho que ligar alguma luz. Eu não sei se eu fiz correto, eu não sabia de apagar, não vou mentir. Eu já tinha lembrado que qualquer tipo de fonte de calor pode iniciar um incêndio, né? Numa situação assim, chama o corpo de bombeiros, até porque nós temos uma roupa própria de incêndio, caso venha a ocorrer. Vamos lá todos equipados, justamente para poder fazer esse isolamento do botijão, deixar, por exemplo, no quintal. Uma pessoa comum geralmente não tem a roupa. Sim. Aí se acontecer uma explosão, pode acabar com a vida dela, né? Então, meu Deus do céu. Deixa que nós cuidamos. Tem até uma técnica. Liga o 93. Até a técnica, quando o botijão tá lá, que eu já acompanhei vários alunos lá, aí a chama ela não fica subindo verticalmente. O que é que acontece? O vento ele vai estar para algum local. Aí eu vi lá, tinha umas alunas com o cabelo solto. Prende o cabelo e você tem que arrodear, me corrija, né, tenente? Tem que arrodear para o lado que o fogo, se ele estiver para um lado, você tem que ir para o outro, para poder chegar. Se de frente você não vai conseguir chegar. E às vezes você tá aquele desespero, você sabe que coloca o dedo, mas até para você chegar lá, você tem que saber como é que chega. Isso, com certeza. Mas olha, foram muitas orientações e eu acho que no final, né, tenente? Importante, né, que as pessoas saibam o número do Corpo de Bombeiros, saibam realmente acionar, evitem os trotes, gente, pelo amor de Deus. Imagina você... eu sempre coloco da seguinte maneira, né, Hugo? Pode ser um familiar seu que precise, né, e aí você tá passando um trote, então o Corpo de Bombeiros muitas vezes vai para a ocorrência, quando chega lá não é nada, né, informa, né... E poderia estar atendendo outra ocorrência. Exatamente, né? Imagina aí se fosse um familiar seu... que estivesse necessitando e o Corpo Bombeiro não vai naquela hora porque foi passado um trote, né? Você passou um trote. Então você tem que se colocar muito no lugar do próximo, né? Pra não acontecer isso. E lhe agradecer, né, por ter vindo, muito obrigado. Agradecer também ao comandante, né? O Tenente Coronel Damasceno. Né? Damasceno, muito obrigado. Souza Júnior, Major, né? Souza Júnior. E subcomandante. Né? Isso, que é o subcomandante. Muito obrigado a todos, né, que compõem o Corpo de Bombeiros, né, aqui de Serra Talhada. Parabenizar pelo trabalho de vocês, que é essencial hoje, né, para a população, né? Tanto de orientações, né, de inspeções, né, como a gente colocou, de salvamento, né, com várias unidades de combate a incêndio, com mergulhadores, né, enfim, é um trabalho amplo, né, não é à toa que a gente tem aí o Corpo de Bombeiros há muitos anos, né, em atuação. Então, muito obrigado por ter vindo. Viu? Muito obrigado também, obrigado pela oportunidade aqui da fala, e também qualquer tipo de ocorrência que precisar, pode nos chamar, 193, está aí bem fácil de memorizar, e nós vamos atender.